Olá a todos, começamos mais uma Hora do Esporte. Eu estou aqui com o Kaká Vilaverde. Kaká, mais uma tarefa 2019, os times começam a se ajeitar. Primeiros jogos, Florida Cup, como é que tá isso? Já começam a se movimentar, alguns amistosos movimentaram vários clubes, inclusive o CSA fez amistosos nesse final de semana, vários, o CRB também, jogou contra o Flamengo, mas o Flamengo de Arco Verde. Agora, só antes de começar o programa, um pequeno adendo aqui, um parabéns ao amigo Wendel Palhares, foi papai da Isadora, meus parabéns. Mais uma. Mais uma, né? Terceira filha, parabéns, Wendel, por mais essa alegria que foi para você e para sua família. Mas voltando ao futebol, então, vários amistosos movimentaram esse início de temporada, contratações também acontecendo, a gente vai esmiuçar um pouco mais, mas já vamos com os melhores momentos de um amistoso. De um jogo, já tem um jogo aguardado entre os amistosos mais esperados, estava Corinthians e Santos, que a gente já mostra aí um dos melhores momentos. Corinthians dá com a volta do Carille e o Santos apresentando nada mais, nada menos do que Jorge Sampaoli. Talvez o técnico com maior grife, né? A contratação de técnico com maior grife desse início de temporada. O Corinthians com Gustavo no comando de ataque, né? Inclusive foi o autor do gol do Corinthians, ele que estava emprestado ao Fortaleza no ano passado, inclusive foi artilheiro da Série B pelo Fortaleza. Então, Gustavo já mostrando aí as suas armas para esse início de temporada. Só como um detalhe aqui, um detalhe curioso desse jogo, essa camisa do Corinthians aí, que foi a terceira camisa lançada ano passado, igual o gol do Gustavo e do Gustavo, né? Mostra ser um artilheiro, matador mesmo. Só essa camisa do Corinthians, homenagem ao Ayrton Senna, ano passado foi eleita uma das camisas mais bonitas do mundo, né? Um site aí especializado em camisas de futebol, elegeu a camisa do Corinthians, uma das mais bonitas, na minha opinião, uma escolha acertada, uma belíssima camisa mesmo. O Corinthians retorna Carille, que foi que deu o último título nacional, há 2 anos, ao Corinthians, e ao mesmo tempo você vê um jogo como esse, Corinthians e Santos, novamente por uma determinação da polícia, só uma torcida, a torcida do Santos não pôde assistir inclusive, a do Jorge Sampaoli. Inclusive, Wendel, antes do jogo, os jogadores de Corinthians e Santos almoçaram juntos, né? Para tentar criar um clima sem briga, de paz entre as torcidas, né? Fizeram então um gesto muito interessante, ao meu ver, uma belíssima defesa aí do Vanderlei, né? Olha, Gustavo subiu bem, Vanderlei fez uma belíssima defesa. O Vanderlei, inclusive, terminou o ano de 2018 questionado e um dos 8 reforços pedidos por Jorge Sampaoli foi um goleiro. O Jorge Sampaoli pediu aí o gol de Bruno Henrique, que teve a participação, né, na dividida com o Bruno Henrique, não é isso? Mas o gol acabou sendo contra do jogador do Corinthians. Isso. Mas espero, né, voltando àquele assunto, espero que esse almoço entre jogadores de Santos e Corinthians, né, sirva para a gente ter um ano sem nenhum tipo de ato violento entre torcidas, que a gente não fique aqui tendo que discutir novamente esse traço tão ruim do futebol, que é essa questão de briga entre torcidas. O Jorge Sampaoli, segundo a imprensa argentina, especula-se que possa, inclusive, desistir de continuar no Santos diante da não chegada de 8 reforços, porque pediu 8 reforços combinados na contratação e o Santos só entregou 1, que é Soteldo, não é isso? Seria desastroso para ambos, né? Eu acho que sim, porque quando você faz um contrato com um clube, você, logicamente, tem todas as informações de bastidores do que está acontecendo. O Sampaoli sabia que a capacidade financeira do Santos não é para tanto. Não é para ele chegar e exigir uma série de jogadores que do Santos. Que os 8 já cheguem imediatamente. Não é isso? O Santos não goza desse dinheiro hoje. Eu acho que o Sampaoli tinha que, ou tem que ter, lógico, um técnico gabarito dele, sabe que a situação do Santos não é para isso e ele teria que trabalhar com as peças que tem à mão. Eu acho o Sampaoli um técnico de alto nível. Não acredito que ele viria aqui para uma aventura. O Santos, apesar de ter ainda nenhum reforço praticamente, o Soteldo ainda não chegou, né? O único. Jogou bem no amistoso, você vê que foi um jogo igual. O Corinthians já dispõe dos seus reforços. Sornosa jogou, Ramiro jogou, Gustavo jogou. Talvez um dos grandes reforços do Santos seja, inclusive, a permanência do Bruno Henrique, né?
está sendo sondado Ainda? pelo Flamengo, né? Ainda, né? O Cruzeiro. Também estão fazendo grandes propostas para ele, para tirar ele do Santos, né? Estão assediando muito fortemente o Bruno Henrique, o jogador aí, o atacante do Santos. Talvez um dos reforços não seja nem trazer alguém, seja manter os que estão ali no elenco do time do Peixe. A gente também tem, além dos melhores momentos e dos gols, nós temos a coletiva de ambos os técnicos, tanto Carille quanto o Jorge Sampaoli falaram para a imprensa depois do jogo. Qual foi o sentimento hoje? Ô Denise, tudo bem? Essa questão da torcida mexeu comigo já lá na Arábia, quando começou com a possibilidade que o Andrés encontrou com o Paulo Pitombeira lá em Londres, nos Jogos da Seleção Brasileira, e uma parte da imprensa estava lá e começou a falar sobre isso, sendo que lá, estou sendo bem verdadeiro, não teve conversa nenhuma sobre isso, e sim foi um encontro onde tinha muitas pessoas, mas assim, a manifestação da torcida desde ali começou a mexer muito comigo, muito mesmo, foi muito forte. Muitas pessoas que eu tenho amizade, que eu confio, assim, sabem disso, né? Comecei a olhar diferente a partir desse momento, depois dos Jogos da Seleção lá em Londres. E aqui hoje, assim, algo especial, não falando só do período como técnico, mas todos esses anos dentro do Corinthians, né? Desde janeiro de 2009, participando de grandes conquistas, participando de momentos difíceis também. Então é claro que muito rápido passa um filme na cabeça sim e chega a emocionar mesmo, né? Tem que segurar um pouquinho ali, passando no meio dos torcedores e acreditando que vai ser um bom trabalho. A responsabilidade aumenta, mas eu, com a minha diretoria, com a minha comissão, a gente está preparado para enfrentar esse ano. Carille, esse jogo também foi uma oportunidade para apresentar ao torcedor do Corinthians os reforços que chegaram. Queria que você falasse também da movimentação dos jogadores, que você pôde observar, falasse do Ramiro, do Sornosa, do Richard, e falasse principalmente do André Luiz, que teve participação no gol, e também do Gustavo, né? Nessa volta dele ao Corinthians, fez um bom jogo. Queria que você falasse sobre esses reforços do Corinthians. São todos jogadores aí que o Corinthians já vinha monitorando, né? O caso de André Luiz já foi contratado antes da minha volta, o Ramiro, Sornosa, já participei mais, o Gustavo voltando depois de um ótimo ano que ele fez no Fortaleza, o Fortaleza conquistando acesso. Agora, então, para apresentar mesmo, colocar na arena num jogo grande, já sentiu que é o nosso campo, a nossa torcida, que eu sei que vai vir junto e vem, né, com a dedicação que vai ter desses jogadores e a organização. Então essa foi a ideia mesmo, desde o momento que o Duílio falou da possibilidade de fazer um jogo contra o Santos, na hora aceitei, porque é importante, né, ter jogos grandes nesse momento. Então, assim, saio muito satisfeito do que aconteceu, a equipe errou, mas tentou colocar a bola no chão, fazer triangulações, chegamos no gol adversário também. E a volta para o segundo tempo, a gente adiantou um pouquinho mais a equipe e conseguiu ficar com a bola os primeiros 15 minutos, né, até fazer a troca, que foi algo que eu não estava conseguindo passar ali do banco de reserva. Então, sim, o torcedor pode esperar um time muito organizado, de muita qualidade, de muita dedicação, e a gente vai atrás dos nossos objetivos, sim, passo a passo. Carille, aqui à sua direita, tudo bem? Ainda em cima dos reforços que foram testados hoje, né, o Ramiro, ele jogou segundo volante, ele vinha jogando mais aberto. Queria que você falasse o que você achou dele nessa função, e também o Sornosa, que jogou aberto pela esquerda, e você mesmo comentou que ele está mais acostumado a jogar centralizado. E uma última também em relação aos reforços, o Gustavo. Existe a possibilidade de você ficar com 2 centroavantes no Corinthians? Ele começa como começou também em 2017, né? Um time buscando ajeitar a casa, a zaga, mas não podemos esperar do Carille um Corinthians futebol total. Não, mas eu acho que isso aí, a torcida corintiana, quem torce pro Corinthians, já se acostumou com esse esquema de jogo do Carille, e é um sistema de jogo que já vem sendo adotado por quase todos os técnicos que estão passando por ali, porque o Corinthians, eu acho que é um dos poucos times do Brasil que tem uma filosofia muito clara de futebol, sabe como jogar, sabe como se comportar. Isso vem desde a época que o Mano Menezes foi técnico lá do Corinthians, isso já faz um bom tempo atrás. Então, eu acho que é um clube que sabe como jogar. A gente já está acostumado a ver o Corinthians foi campeão há 2 temporadas atrás, desse jeito. A bola fica com o adversário, ele captura essa bola, tem um contra-ataque muito rápido.
tem que ter, é isso que estava faltando, mas a volta do Gustavo parece que vai suprir esse problema que o Corinthians tinha aqui na frente, que era a falta de um matador, era a falta de um jogo lá na frente. Mas me parece, até fisicamente, o Gustavo é muito parecido com o João, é alto, aquele atacante de imposição dentro da área, de jogadas aéreas, de cruzamentos. 2 cruzamentos, um foi no gol, o outro foi uma defesa espetacular. Então você vê, você tem um perfil de time que é perfeito para o esquema de jogo que o Corinthians está acostumado a fazer. Você trouxe 2 contratações, o jogador do Grêmio, o Ramiro, trouxe o Sornosa, justamente para fortalecer aquele meio campo, um meio campo mais combativo, mas com toque de bola com qualidade. Então, quer dizer, tem o Ralf ali no meio, aquele famoso pitbull do Corinthians, que fica ali no meio mordendo, roubando bola. Então, o Corinthians tem o seu esquema de jogo definido, e isso é muito importante, né? Você sabe como jogar, sabe como fazer, e você traz peças que se encaixam nesse esquema. Eu acho que o Corinthians está muito bem armado, como a gente falou no programa passado, novamente, não vai ter aquele problema de ter que ficar pensando em 2, 3 campeonatos, não está na Libertadores, vai jogar a Copa Sul-Americana, mas a Sul-Americana é aquele negócio. Você vai jogando ela. Conforme vai passando, digamos assim, ela vai adquirindo certa importância conforme você vai avançando. Quando você chegar lá nas quartas, na semifinal, aí ela ganha importância. Se você for eliminado no começo, fica por isso mesmo. Não é que nem uma Libertadores, que você já entra com a responsabilidade de ter que disputar ela a vera desde o início. A Sul-Americana você vai levando como for. Mais espaçado também, não tem mais grupo, espaçado, né? Exatamente. Você vai num mata-mata, vai jogando. Conforme vai passando, bem, chegou no final, ótimo. Chegou na final, ela vira um torneio de importância. Agora, a Libertadores, não. Você já chega, no primeiro jogo, você já tem que jogar ferro e fogo. Não pode perder. Não pode perder. A Libertadores, você tem que entrar com ela já com a faca nos dentes, né? Temos um vencedor de Libertadores agora no Santos como técnico. São Paulo, né? Foi campeão pela Laú, não é isso? Pela Laú, exatamente. Não, pela Laú? Pela Laú, não? Não lembro. São Paulo, eu acho que ele foi campeão por um clube argentino. Tem que dar uma olhadinha. Vamos conferir isso, mas antes você confere a entrevista coletiva de Jorge Sampaoli. Otorga esta histórica institución y bueno, ojalá que yo esté a la altura de esta historia. Lo que siempre traté de buscar después de mi paso de la selección argentina es buscar un lugar donde su historia tenga que ver con mi idea futbolística. Sampaoli falando da grandeza do time do Santos, da responsabilidade que ele tem de tentar fazer um trabalho à altura da história e da grandeza do time do Santos. E após deixar a seleção argentina, agora entra em uma nova etapa de sua carreira, um novo desafio. Ao vivo, a coletiva de Jorge Sampaoli na Baixada Santista. Da característica del fútbol brasileño. Tratar de volver a disfrutar del juego, protagonizarlos desde el inicio y intentar que cada jugador que llegue a Santos tenga claro en el lugar donde está. Aí o Sampaoli falando um pouco do que quer desse time do Santos para o ano que vem, um time que seja protagonista desde o início e que os jogadores que chegarem, que saibam do que significa jogar num gigante como o Santos. No caso, tá? Vamos começar aí as primeiras perguntas para o técnico Jorge Sampaoli. Sampaoli, boa tarde. A gente sabe que ultimamente aqui no futebol brasileiro, o futebol brasileiro é um futebol muito retranqueiro, né? Os times estão jogando muito mais na defesa do que no ataque e a sua característica é completamente diferente. Seu time é compacto, joga bem à frente, faz a marcação na saída de bola do adversário, né? Tem muita movimentação. Esse vai ser um grande desafio, mudar a mentalidade do futebol brasileiro. E uma segunda pergunta, se você me permite, você foi muito criticado na seleção da Argentina, mas também pegou um trabalho no meio. Você foi injustiçado e ficou alguma mágoa através das declarações do Maradona? No, en realidad, con respecto al funcionamiento de mi sentir futbolístico, tiene mucho más que ver con mirar atrás para mirar adelante.
eu creo que falando aí do seu estilo de trabalho, cuidar tanto da defesa como também cuidar da parte ofensiva. A um equipo brasileño em Brasil. Ahora se ha equiparado un poco porque creo que la característica es mucho neutralizar y no protagonizar o proponer. Está dizendo das características de alguns clubes do Brasil que é de neutralizar os adversários e não propor o jogo. Bueno, y trataré de impulsar mi idea en un club que me avala desde su historia con jugadores como falando que ele vai tentar Neymar, colocar sua ideia dentro de um clube que sua história diz por si só, né? Ao tempo todo, nessa apresentação, o Roger Sampaoli procurando enaltecer a grandeza do Santos Futebol Clube, inclusive no cenário internacional. Era muito difícil, mas era minha oportunidade de dirigir a seleção de meu país. Dejé mi paso exitoso en Sevilla para ir. No resultó como en el corto plazo. Así que solamente falando da passagem dele pela seleção argentina, recentemente na Copa do Mundo da Rússia. Muito criticado pelo Maradona. Foi a pergunta, inclusive, apresentada ao Sampaoli. Sampaoli, aqui, ó. Bem-vindo. Eu queria que você falasse um pouco, contaram para a gente, na informação que nós temos, é que você já estudou um pouco do elenco do Santos. Queria que você revelasse a conclusão que você chegou, né, desses estudos, e o que você pode oferecer para o futebol brasileiro e o que você pode aprender com o futebol brasileiro. Sí, en verdad analizamos mucho, colectivamente, individualmente, el plantel de Santos, el funcionamiento del último año. Creo que tenemos un montón de cosas que aprovechar, de características individuales. Tenemos que potenciar algunas zonas donde por el sistema de juego nuestro falando que pretende é necessário aproveitar as características individuais de cada jogador en el perfil de jugador que venga a jugar a este sistema. Falando do perfil dos jogadores que podem se enquadrar, que podem atuar no sistema de jogo trabajando do técnico. Muy duro para tratar de hacer el mejor equipo posible. Y vai vuelvo trabalhar siempre a lo duro para mismo, por el montar a melhor respeto equipe possível, de la historia de la camiseta de este club. E mais uma vez enaltece a história e a camisa do clube. É um trabalho inicial, o Sampaoli tenta, de uma certa maneira, mostrar que está tentando entender o time do Santos, mas mostrou que é um time com potencial, apesar Não, de sim, pouca a gente tem aquela cultura aqui no Brasil e a gente vai perceber isso com vários técnicos que passaram aqui, técnicos estrangeiros, técnicos uruguaios, argentinos, que eles têm um certo tempo para se adaptar ao tipo de jogo que se faz no Brasil, né? A gente percebe isso, a gente viu vários bons técnicos estrangeiros tendo dificuldades de adaptações. E o Sampaoli vai ter que passar por isso de alguma forma, ainda mais no Santos, que tem pouca pé de obra, digamos assim, poucas opções do seu elenco para esse início de temporada. Eu estava olhando aqui agora, o Santos está negociando a contratação do lateral Adriano, que está no Besiktas, ex-Barcelona, começou a carreira lá no Curitiba, já que não conseguiu acertar a permanência, ainda não conseguiu acertar a permanência do Dodô, certo. Então está indo atrás de um outro lateral. Ontem, após o jogo contra o Corinthians, o presidente do Santos chegou a dizer que também negocia mais 2 estrangeiros, um para o meio campo, o presidente José Carlos Pérez, um para o meio campo e outro para o ataque. Então, quer dizer, o Santos, da forma como dá, está tentando buscar alguns reforços para melhorar o time, mas eu acho que o Sampaoli vai precisar de um tempinho aí, talvez até como ele chegou no início de temporada agora, talvez use até o Campeonato Estadual e o Paulistão para superar esse período de adaptação ao futebol brasileiro. De uma certa maneira, o Sampaoli pode ir ao mercado latino-americano e buscar peças que estão em conta, uma vez que... Ele tem uma visão maior, né? O Sampaoli é argentino, mas construiu muito da sua carreira dentro do futebol chileno. Né? Aproveitando, inclusive, a gente falou sobre a possibilidade do Sampaoli ter sido campeão da Libertadores. Não, ele não foi, né? Ele fez uma boa campanha com a Universidade de Chile, inclusive foi o que credenciou ele a ser técnico da seleção chilena, aí sim, campeão da Copa América, com o time chileno. Então ele é argentino, tem uma carreira construída dentro do futebol chileno, então tem uma visão
mais ampla do mercado latino-americano, pode ser um trunfo, pode trazer, de repente, algum jogador aí que não esteja no radar dos clubes brasileiros. Eu não lembro se o Sampaoli chegou a dar uma entrevista coletiva antes desse jogo. Não me recordo. Eu acho que sim, na apresentação dele ele chegou a falar. Chegou a falar, mas o tema retorna o tempo inteiro, que é a seleção argentina, considerado um fiasco. A passagem dele por lá, as críticas que sofreu, inclusive do Dom Diego Maradona. Mas eu acho que faz parte da carreira do técnico. Isso vai ter tropeços, vai ter sucessos, vai ter insucessos. Quem esperava que o Felipão fosse conquistar, e eu conheço muitos palmeirenses que olharam atravessado a contratação do Felipão para o Palmeiras do ano passado. De ultrapassado. O 7-1, aquela carga do histórico 7-1 levado na Copa aqui no Brasil contra a Alemanha. Muita gente falou, meu Deus do céu, agora que o Palmeiras vai afundar de vez. O Palmeiras não estava indo muito bem com o irmão do técnico que estava o Roger Machado. O Roger Machado não estava fazendo um trabalho muito bom no Palmeiras. Chamaram o Felipão e a gente falou, agora que não vai mesmo. Pelo contrário, foi campeão brasileiro, fez uma belíssima campanha, mostrou que conseguiu se renovar. A oportunidade que o São Paulo tem num campeonato muito mais concorrido do que o chileno, por exemplo, onde ele treinou o Laú. Ele também teve uma passagem pelo Sevilha da Espanha, também foi técnico lá do Campeonato Espanhol, teve uma campanha boa, digamos assim, mas vai enfrentar um campeonato pesado, que é o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Paulista. O Paulistão também sempre reserva algumas surpresas ali no meio do campeonato, sempre aparece algum time com certo destaque, algum lampejo de criatividade. A gente teve alguns anos atrás o Diniz dirigindo o time do Oeste, fazendo um futebol totalmente diferente e tal. Então o Paulista... Era o Audax. Depois o Audax, exatamente. O time do Osasco, exatamente. Então, depois fundiu com o Oeste. Depois fundiu com o Oeste. Quer dizer, você tem o Paulista, por ser um campeonato muito rico, né, em termos financeiros, pode reservar algumas surpresas. Outros campeonatos não. Você vai ter sempre o Campeonato Carioca, sempre aquela mesma coisa, o Gaúcho, o Mineiro. Mas no Paulista a gente sempre, algumas vezes, se depara com algumas surpresas por conta desse maior potencial financeiro que existe lá. Pode ser também uma oportunidade de testar o São Paulo. Como estamos em Alagoas, vale destacar que o Campeonato Paulista é inclusive um grande concorrente dos campeonatos alagoanos, Copa do Nordeste, porque geralmente há um caminho do jogador que primeiro vai ao Campeonato Paulista diante não só de salários melhores, exatamente. A Globo e outras emissoras pagam um bom cachê ao clube de menor uma exposição muito maior. Uma exposição muito maior, né? Você citou o caso do Audax, mas além do Fernando Diniz, saíram dali Tietê, Camacho, uma série de jogadores que hoje estão no plantel do Globo Série A. A vitrine é muito maior. Vitrine muito maior. Exatamente. Então, não se espante se os clubes alagoanos como o CSA, o CRB, ainda tenham dificuldade de se reforçar por conta disso, no segundo semestre. Sempre acontece deixam isso. De jogar. Exatamente. Encerrado o Paulista, aí esses clubes que têm um poder financeiro não tão pujante assim, podem retornar ao mercado para tentar captar alguns jogadores. O problema é que daí eles vão concorrer com os grandes. Sim. Porque, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, já estão ali do lado. Já monitoram de muito mais próximo, né? Já estão do lado ali. Acabou o jogo, já o diretor de futebol já faz, olha, não sai de campo não. Fica aqui. Então, mas sempre dá para buscar alguns outros valores que aparecem lá durante o Campeonato Paulista. Lembrando sobre essa história de, durante enfrentar o adversário, você já conversar com ele para ir para o seu time, você tem duas histórias curiosas. Uma, 2 anos atrás, o Palmeiras, o Alexandre Matos deu uma coletiva recentemente que, ao ver o jogo do Emerson, Emerson Santos, que hoje estava no Inter, se eu não estou enganado, ao acabar o jogo, ele não deixou o Emerson sair do campo. Fez, olha, vem aqui que a gente vai negociar. E outra história, aí um pouco mais antiga, foi relembrada dias atrás, foi que o Garrincha, quando foi convidado por um amigo a um treino do Botafogo,
Quem ficou na ponta marcando ele, foi Nilton Santos. Fez, não deixa esse garoto ir para outro time, que eu não vou conseguir marcar ele. Eu prefiro ele no meu time do que ter que marcar ele, exatamente. Faz parte aí do Campeonato Paulista. Se um Tietê acaba com o jogo, vai para lá. Ralf também. E Paulinho eram do Bragantino, se eu não estou enganado, faziam uma dupla de volância do Bragantino, e o Corinthians ali no Campeonato Paulista já tanto que apesar de você ter, logicamente, a predominância de Palmeiras, o Corinthians é o maior campeão paulista, do Santos e do São Paulo, vez ou outra, algum time, o São Caetano já foi campeão paulista, sim, o Ituano já foi campeão paulista, aí já teve a final caipira, Bragantino e Novo Horizonte já fizeram... Santo André já deu muito trabalho. Então, quer dizer, é por conta disso, é um campeonato com maior poder aquisitivo, então, de repente, aparece uma surpresa e sempre dois ou três jogadores são revelados aí nos times que chegam no Campeonato Paulista, fora os 4 grandes. Fora isso, para a gente concluir essa parte de amistoso, pelo menos nesse eixo Rio-São Paulo, nós tivemos o Florida Cup. A Florida Cup. Que nós tivemos dois polos. Um Flamengo que ganhou campeão do Frankfurt, né, do Eintracht Frankfurt, né? Frankfurt, e também nos pênaltis, é verdade, mas ganhou do Ajax, né, e ganhou a Florida Cup. Já o São Paulo, campeão de 2017, saiu da Florida Cup com 6 gols, não sabe qual? Em 2 jogos. Exatamente. O que a gente pode esperar? Você acha que a Florida Cup pode ser algum tipo de indício do que vem? Não é termômetro para nada, mas já aponta alguma coisa, né? Pelo menos já mostra que o São Paulo não começa bem. Quer dizer, você faz 2 jogos amistosos. Logicamente, temos que levar em consideração, os clubes brasileiros estão aí, 10 dias, 1 semana se preparando, enquanto o Eintracht Frankfurt e o Ajax vêm já no meio da temporada. Sim. Né? Então, no meio do campeonato da temporada europeia. Então, já vem embalado. Então, não é... E é um torneio amistoso. Tem o Flamengo e o São Paulo entravam com um time no primeiro tempo, com outro time no segundo tempo. Então, quer dizer, é um torneio amistoso, não pode se levar muito em consideração. Mas pode apontar alguma coisa. Você mesmo fazendo um torneio amistoso, leva 6 gols em 2 jogos, é para se pensar como montar essa defesa que está levando tanto gol. Aumenta a pressão pelo menos no Jardine. Não é? Que é um técnico que não tem tanto lastro ainda. Que estava sendo questionado, por que manter o Jardine que não foi bem nos últimos 5 jogos. E pelo outro lado, você tem um técnico extremamente experiente, com um lastro enorme, que é o Abel Braga, que consegue logo de início já conquistar um título, né? Mostrando bons jogos nos dois jogos que fez. O Uribe marcando 2 gols no primeiro jogo, no segundo gol o Jean Lucas fazendo um gol de uma revelação do Flamengo, uma joia revelada lá na base do Flamengo, o Jean Lucas mais uma. Então, quer dizer, já começa a apontar alguma coisa. Inclusive, o Abel, com toda a sua experiência e com toda a sua capacidade, já disse, porque enquanto esse time estava jogando lá, o Flamengo aqui estava fazendo contratações de peso. Contratou o Gabigol, o artilheiro do último Campeonato Brasileiro, contratou o De Arrascaeta, jogador uruguaio. Uma das maiores contratações do futebol brasileiro. Em números como chama, exatos, em números frios, é a maior contratação. Isso. Quando você faz a atualização dos valores da contratação do Tevez pelo Corinthians, sim, aí essa é a maior, quando você vai jogando inflação em cima. Se eu não estou enganado, se me permite, o Tevez foi a 60 e alguma coisa milhões, foi 60 milhões de reais na época, mas o euro era bem mais baixo. Então, quando você faz a atualização, o dele fica maior. Isso. Mas em números absolutos, o De Arrascaeta é a maior contratação do futebol brasileiro. Então, e é a maior, independente disso, de um clube brasileiro para outro clube brasileiro. Porque o Tevez estava vindo da Argentina. Da Argentina, né? Do Boca Juniors. Do Boca Juniors, não é isso? Porque eu pensei que ele estava na Europa, não, ele estava aqui. Então, você vê, o Flamengo contratando lá esses 2 grandes de peso, que você já, de início, disse, esse aí vem para jogar. Mas o Abel falou o seguinte, ninguém joga com nome. Vai ter que jogar bola. Porque nesses 2 jogos que o Flamengo fez lá na Florida Cup, como eu disse, não são termômetro para muita coisa, mas podem apontar. A defesa, a zaga jogou muito bem e o Uribe se destacou, fazendo gol, se posicionando muito bem. Então é aquele negócio. Gabigol
De Arrascaeta são contratados para ser titulares? São, mas tem que fazer por onde? Cacá Vilaverde, o Flamengo contrata o De Arrascaeta, que foi considerado ano passado o segundo melhor jogador do Campeonato Brasileiro, perdendo apenas para Dudu. Se fosse possível fazer uma análise, não imediatista como o brasileiro gosta de ser, mas exemplo, qual contratação gera maior expectativa pelo futebol apresentado? O Arrascaeta hoje, o Diego da época ou o Everton Ribeiro da época? Eu acredito que o Arrascaeta. Porque o Diego, ele já, no momento que foi contratado, já não fazia um grande campeonato. Acho que ele estava no Atlético de Madrid, se não me engano. Isso. Não fazia um campeonato... Não, desculpa, eu acho que ele já estava no Fenerbahçe. Já estava no Fenerbahçe? Já. Estava na Turquia? Então acho que ele já estava na Turquia. Então já não vinha fazendo um bom campeonato. O Diego é um bom jogador? É, um ótimo jogador. Né? Mas já está entrando mais ou menos na sua reta final de carreira. Certo. O Everton Ribeiro, a mesma coisa. Fez um campeonato pelo Cruzeiro fantástico. Saiu e não estava tendo o brilho que tinha lá fora. Voltou. E além de estar num campeonato menor que é o árabe, né? Voltou. Eu acho que a forma como se escalavam tanto o Everton Ribeiro quanto o Diego no time do Flamengo acabavam um tirando o brilho do outro, um tirando o potencial que o outro poderia ter na escalação que se fazia do Flamengo, botando os dois juntos no meio campo. Eu acho que o Abel vai ter que encontrar alguma maneira, porque vai ter que encaixar a Arrascaeta nesse time, né? O Gabriel não, o Gabigol é um atacante, é um centroavante, vai ser o centroavante, vai ser o 9. Quer dizer, vai ser ele pode ser o 9. Um segundo atacante também. Mas eu acredito que ele vai jogar como o ponta de lança mesmo, o cara enfiado lá dentro. Vai ter que disputar com o Uribe, com não sei nem se disputar, mas vamos dizer assim, tem Henrique Dourado ainda no time, mas acho que o Henrique Dourado não tem. E tem, me perdoe, mas você tem a expectativa de um Lincoln ainda evoluir. Um Lincoln, exatamente. Então, mas é o que o Abel Braga falou numa coletiva recentemente, e falou com muita... Ele foi muito feliz na afirmação que ele fez. Temos que aprender com o Palmeiras do ano passado. O que dá certo tem que ser imitado. E deu certo com o Palmeiras. Tem que se formar 2 times para disputar uma Libertadores, um Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil. Então, com um elenco formado apenas por 11 jogadores, você não consegue disputar esses 3 campeonatos. Você tem que ter o elenco, digamos, A, o elenco B. Então, eu acho que o Flamengo está com um número, digamos, bom de jogadores para tentar formar 2 elencos, para tentar levar esse ano que vai ter várias frentes, vários campeonatos para disputar. Eu acho que ainda falta algum reforço nas laterais, né? O Flamengo mostrou isso no passado, mostrou uma fragilidade pelas beiradas do campo. Diria que das laterais do Flamengo, por uma questão de votação, a do lado direito, Pará e Rodinei é a que mais preocupa? Porque do outro lado você não pode ir contra o que foi eleito o melhor lateral, que foi o René. Então, como que isso é contra uma votação? Como uma escolha... E assim, né? O René foi eleito nas 4 votações. Exatamente. Ele ganhou como melhor lateral esquerdo na CBF, na ESPN, na votação da galera e na bola de prata da ESPN, né? E ainda tem mais um. Também foi eleito. Que ele também foi eleito, ele ganhou todas as votações então, como melhor lateral esquerdo. Não dá para também apontar que ele é ruim. Não. Me espanta porque geralmente quando você vai ver no Twitter a torcida do Flamengo, ele é um a impressão que dá é de que são os piores laterais do Brasil. Exatamente. Porque você ainda tem o Pará ele ainda pode jogar nas duas, ele consegue trabalhar bem nas 2 posições. Mas não são laterais para você, nem ele, nem o outro lateral que o Flamengo tem à disposição, não são assim tão confiáveis quanto a torcida do Flamengo precisa. Eu acho que precisa reforçar pelo menos uma das laterais, e o Flamengo está conversando. O Rafinha me parece que já tem um pré-contrato, mas ele só vem em maio. O Rafinha seria direito, né? Cairia no lugar de Rodinei ou Pará. Exatamente. Porque o Flamengo não quer pagar a multa rescisória ao Bayern. E o contrato dele se encerra quando a temporada... Meio do ano.
Quando termina a temporada europeia, ele viria, vamos botar aqui de graça, porque acaba o contrato dele, ele viria, e parece que já tem um pré-acerto entre o jogador e o Flamengo. Então já seria um reforço para a lateral. Mas já pegaria aí a Libertadores mais ou menos meio do caminho já. Acho que os primeiros jogos da Libertadores são em março, se não me engano. Isso. Então já pega a Libertadores já com praticamente meio caminho andado. Então o Flamengo tem que pensar em algum outro nome para tentar reforçar as suas laterais, para tentar caminhar dentro da Libertadores da América sem maiores dificuldades. Também tem que se esperar um pouco mais para ver como que o Abel vai montar o time. Nesses 2 jogos que ele fez na Florida Cup, não deu para perceber muito isso, por conta do que foi falado aqui anteriormente. Os times entravam com uma formação no primeiro tempo e com outra no segundo tempo. Então era mais para testar jogador, para ver movimentação, para ver esse tipo de coisa. Não dá para você perceber qual é o desenho tático ideal que o Abel tem na cabeça para o time do Flamengo. Mas se começar a perceber isso com o início eu não sei nem como o Flamengo vai entrar o estadual carioca. Não sei nem como ele vai jogar o carioca. Vai jogar com o time titular, se vai misturar jogadores como fez ano passado. No início do carioca, o Flamengo jogou com jogadores da base. Né? Inclusive foi um bom início de campeonato. Os meninos lá do Ninho deram conta do recado. Vamos ver como vai se posicionar agora, para a partir daí a gente começar a imaginar como que o Abel vai montar esse Flamengo para a temporada. O Abel sempre monta os times, ele foi um zagueiro, foi um bom zagueiro, inclusive, se preocupando mais com a retaguarda e pensando depois o ataque. A gente vai para o nosso intervalo. Estou aqui com o Cacá Vila Verde, o Hora do Esporte volta já. Ei, eu queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Eu percebi que viver é incrível, mais do que eu imaginava. Ser pai era um sonho e você me permitiu presenciar o nascimento da minha filha. Foi lindo. Pintei o quarto dela exatamente como imaginei. Antes de você, eu tinha medo de não conseguir estar presente quando esse momento chegasse. Queria te contar que por sua causa eu pude viver tudo isso. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho. Não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Voltamos com a Hora do Esporte e vamos agora falar do futebol local. O CSA está na copinha e não está fazendo feio não. O CSA passou, está avançando e no sábado passou pelo Oeste na copinha, né? Empatou e ganhou nos pênaltis, né? Exatamente. Grande campanha dos meninos lá do Mutange, fazendo uma campanha histórica, né? Sim. Primeira vez que um clube passa da fase de grupos, primeira vez que o clube alagoano passa da fase de grupos e o CSA ainda foi além, né? Já eliminou o Oeste, vai ter pela frente um adversário fortíssimo, que é o Grêmio. O próximo adversário do CSA é o Grêmio, inclusive o jogo é hoje, se não me engano, às 3 horas da tarde. Mas louvável aí, é aquele negócio, quando a maré tá boa, meu amigo, tudo ajuda, né? Até nisso aí o CSA está se dando bem. Mas, logicamente, que nada se deve só à sorte ou ao acaso. É um trabalho bem feito, é um trabalho administrativo muito bem feito. Parece uma besteira se falar isso, mas a gente tem que pontuar. O clube, o CSA foi para a Copinha, o seu elenco, a sua diretoria, toda a parte técnica foi de avião para jogar a Copinha. O CRB foi de ônibus. Além do desgaste físico, Cacá, eu acho que pesa também o sentimento de importância. Não, você vai viajar de avião, quer dizer, você está valorizado. Sim. Quer dizer, é um investimento que se faz. De repente o CRB não tinha essa capacidade de investimento. Perfeito, a gente entende isso. Se não tinha capacidade, ótimo. Mas você vê que a importância que o CSA está dando a esses campeonatos. Inclusive, parece que até num dos jogos, a gente vê muito jogo que aconteceu na Copinha, os campos sendo de grama sintética. Sim. E parece que no primeiro jogo do CRB, os jogadores
do Regatas não tinham a informação de que o gramado era sintético. E entraram no trava alta. Escorregando, levaram logo rapidamente vários gols por conta de não estar com o equipamento adequado ao gramado onde foi jogado o campeonato. Então, quer dizer, é isso, esses detalhes que fazem a diferença. O que impressiona, Cacá, é que o CRB, por exemplo, não está na primeira copinha. Não. Já deveria ter a logística, já teria ter o entendimento experiência de como funciona o campeonato. É mais um ponto favorável, mais uma estrelinha aí que a gente pode botar a administração que vem sendo feita pelo presidente Rafael Tenório dentro do azulão do Mutange. De conhecer como é o campeonato, de conhecer De valorizar. Quando a gente falou a questão da logística de transporte daqui para lá, foi feita de avião. Quer dizer, tá mostrando realmente como se administra um clube de forma séria e competente. A Copinha, que é um campeonato extremamente tradicional, mas que mostra uma realidade incrível. Se eu não me engano, é a 50ª edição, já 50 edições aí da Copinha. E é uma Copa que tem jogadores já com passe estimado, com multa estimada em 300 milhões de reais, como alguns jogadores do Flamengo e do Palmeiras, e clubes que não conseguem voltar para casa, como o caso do Galvez do Acre, que ontem... Inclusive o Palmeiras... O Palmeiras, que foi o adversário que o eliminou, pagou a viagem de avião de volta de todos o elenco e comissão técnica. Louvável, um espírito, como se dizia antigamente, um espírito olímpico do Palmeiras, né? De ter esse tipo de atitude com relação ao time lá do Acre. E cabe lembrar que o Galvez não teve o dinheiro de voltar para casa porque teve que gastar. Porque imaginava que não ia passar de fase. Porque não passaria de fase. Imaginou que não passaria Imaginou que não passasse. E não só passou da fase de grupos, como passou da segunda fase e foi eliminado na terceira. Exatamente. E isso daí fez com que o Galvez esgotasse todos os recursos e não retornasse. É digno de nota porque você vê o esforço que jogadores do Acre precisam fazer para jogar. Exatamente. Numa copinha como essa. E um clube como o Palmeiras, clubes dos 4 grandes de São Paulo e do Rio de Janeiro, a capacidade de se dispor a ajudar. Eu achei louvável e digna de aplauso aí a atitude do Palmeiras com relação ao Galvez lá do Acre. E mostra aí agora a classificação, do CSA. Bola batendo no pênalti. Ao Centro Esportivo Alagoano. Que joga hoje contra o Grêmio. Agora é aquele negócio, né? Franco atirador. O que vier agora, o CSA já está no lucro. Sim. O que vier agora é história, digamos assim. É o que muitos chamam de azarão, né? Até se quer se posicionar muitas vezes como azarão, para tirar um pouco desse peso. Exatamente, mas eu acho que a palavra azarão parece que acho um pouco... que parece até um termo pejorativo, né? Parece que diminui. Parece que diminui. Eu acho que não, acho que o CSA está fazendo uma bela campanha. Eu acho que o jogo contra o Grêmio é aquele negócio. Está ali para um franco atirador, né? Já fez história, está fazendo história dentro da Copinha. Eu acho que desse elenco que está disputando a Copa São Paulo de Júnior pode se revelar um ou outro jogador, pode se subir alguns para o elenco titular, para uma disputa, como a diretoria do CSA já falou. O Campeonato Alagoano não vai ser disputado com o elenco titular, vai ser feito um mistão. De repente, alguns jogadores que estão fazendo essa bela campanha, né, aí, podem ser misturados com os titulares do elenco, os jogadores do elenco profissional, para disputar esse Campeonato Alagoano. Você vai ver, de repente, lá no final da temporada, o CSA consegue revelar duas pérolas, aí, 2 grandes jogadores. Você negocia esses 2 jogadores, o CSA faz uma grana que paga o investimento do ano inteiro. Sim. Com 2 revelações. A gente já viu isso acontecer. Então, acho que o CSA está fazendo um caminho muito interessante. Como eu já disse aqui, eu não sei se nós temos os amistosos que ele fez contra o Central. Temos sim. Jogou no Rei Pelé. Amanhã o CSA estreia contra o Vitória pela Copa do Nordeste. Eu já disse aqui, eu aponto o CSA como um dos favoritos ao título do Nordestão desse ano. Como forma de prestigiar essa garotada aí do CSA, vamos ver aí a escalação com a qual o CSA está jogando. A gente tem destacado escalação para o jogo contra o Grêmio, pelo que está aí, né? Sim, sim. E é louvável, é importante que a gente destaque esses garotos. Gabriel Franco, Luiz Felipe e Luan, Vital, Joelson, Felipe e Léo, Andreu
Gerson, Gabriel e o último não conseguindo ler. Gravatal. Muito bem, Gravatal é bom, hein? Pô. Esse é o time titular que vai entrar em campo hoje contra o Grêmio lá pela Copinha, lá na Arena. É na Arena Barueri o jogo? É isso? Arena Barueri lá em acho que sim, é a Arena Barueri. Hoje, às 3 horas da tarde. Perfeito. Deve estar passando hoje no canal fechado. O CSA também fez amistosos. Nós vamos agora mostrar um pouco do como o CSA tem se preparado para o jogo, para a Copa do Nordeste. Exatamente. Ó. Estádio Rei Pelé, Central de Caruaru. O CSA jogando contra o Central de Caruaru, a Patativa do Agreste. Você percebe que o gramado do Rei Pelé ainda não está pronto? A gente imagina que vai ficar pronto até os próximos jogos. O primeiro jogo do CSA, acredito que ele ainda não vai encontrar um melhor gramado. Exatamente. Isso na quarta-feira já. É na quarta? Só que a estreia seria amanhã, na terça-feira, contra o Vitória. Tá, então no caso amanhã. Famoso amanhã. Famoso amanhã. A gente tem visto o CSA se preparar, uma expectativa grande, né, do CSA. Por conta da expectativa criada por conta do que vem por esse ano, né? Jogar a Série A do Campeonato Brasileiro é um feito louvável do Azulão. É um time que subiu para a primeira divisão contra um time que desceu para a segunda divisão. Exatamente. Né? Não é isso? Qual? Não, esse jogo é contra o Central de Caruaru, esse jogo. Não, o próximo jogo do CSA já é contra o Vitória? Já é contra o Vitória, exatamente. Né? Então, vai ser um jogo contra um time que subiu, contra um time que desceu. Eu acho que o CSA tem tudo para ganhar. Antigamente, toda vez que a gente enfrentava o Vitória, botava o Vitória como favorito a qualquer jogo. Nesse jogo, não. Nesse jogo, eu acredito que o grande favorito ao jogo é o Azulão, é o CSA. Eu acho que ele tem tudo para ganhar esse jogo contra o Vitória. O jogo vai ser aqui no Estádio Rei Pelé. Mais uma chance de nós termos um grande público, né? A torcida azulina deve lotar o estádio. É a estreia do seu time nessa temporada, que tem tudo para ser histórica. E eu acho que tem um grande potencial esse jogo. Lembrando que nesse jogo aí, os gols do CSA marcados por Rony e Lohan, e o Xandão acabou descontando para o time lá de Pernambuco. A gente tem... A expectativa do CRB é semelhante com o que o CRB tem apresentado? O fato dele não ter subido faz com que o CRB chegue com menos força esse ano do que no ano passado? Não só por isso, Wendel. Eu acho que não é só por conta de não ter conseguido um acesso como o CSA conseguiu. O que deixa o torcedor regatiano mais ressabiado é a forma como o CRB terminou a temporada do ano passado. Você terminou a temporada se segurando para não cair para a Série C, né? Lutando até a última rodada para não sofrer um descenso. As contratações que vêm se apresentando... Não empolgam. Não empolgam. Inclusive temos um destaque no ataque. Ontem tivemos notícia de que Zé Carlos estaria voltando. Eu espero queimar minha língua, mas eu acho que o Zé Carlos não tem mais condições de ser um atacante para disputar uma Série B do Campeonato Brasileiro. Ele disputou contra o Criciúma, inclusive no jogo contra o CRB, perdeu um pênalti contra o CRB, no jogo que aconteceu lá em Criciúma. No jogo, inclusive, que o CRB conseguiu um empate heróico, que eu reputo até, inclusive, como um dos jogos que ajudaram o CRB a escapar do rebaixamento, da forma como foi construído o placar naquele jogo. O CRB estava com 2 gols de vantagem, conseguiu um empate, então acho que aquele jogo deu um ânimo, deu um gás para o time se manter na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas o Zé Carlos, eu acho que dito que não teria mais espaço dentro do CRB para ajudar o CRB nessa temporada 2019. Bem, foi contratado. Eu espero queimar minha língua, espero que o Zé Carlos seja artilheiro do Campeonato Lagoano, artilheiro da Série B. Mas pelo que vem demonstrando nas últimas temporadas, parece que não é isso que vai acontecer. A gente vai para o nosso segundo intervalo, a gente volta já com o Hora do Esporte. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte.
família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. Dengue, zika, chikungunya. Falamos ao vivo do Mundo Consciente. Aqui todo mundo tampa a lixeira, tira a água do pneu, põe areia no vaso de planta. Nossa, quantos mosquitos aqui! Ô vizinho, colabora aí. Por que você ajuda a mudar? Porque eu quero um mundo consciente. E você? Toda foto ele tá sorrindo. Ele é muito carinhoso, ele é tudo pra mim. Eu não me imagino viver sem ele. Era o caçula, tinha pouco tempo que tinha parado de mamar, então aquilo tudo parecia que era mentira, né? Uma criança daquele tamanho ia ter um câncer. O grande problema do câncer infantil é porque a grande maioria dos sintomas são muito parecidos com sintomas de doenças normais da infância. Existe, criança pode ter câncer, mas hoje não é mais uma doença fatal, é uma doença tratável. O diagnóstico foi rápido, a equipe médica deu todo o apoio e hoje a gente pode comemorar a vitória. Eu estou muito feliz pelo progresso dele, por tudo que ele anda agora fazendo e antes ele não podia fazer. Então agora ele está caminhando a cura dele. Falta pouco. É um amor, é uma vitória para mim e para ele. Já jogou com Mano Menezes e hoje é alvo do Cruzeiro, considerado até caro, mas quem está na mira e avançando é Rodriguinho. Bom substituto para Arrascaeta no Cruzeiro? Bom jogador, bom jogador. Já fez bons campeonatos. Acho que pode ser aí uma boa peça de reposição ao Cruzeiro, que foi tão assediado nesse início de campeonato, inclusive que até ameaçou entrar na FIFA contra o Flamengo por conta de assédio aos seus jogadores. Mas depois de 63 na conta... Aí não tem assédio, cara. Assédio não, acho até normal, né? Se olha assim... Lembra aquele assédio sexual, né? O cara preza uma grana. O Arrascaeta jogava no Cruzeiro com a camisa 10. Dá a impressão de que é o camisa 10 clássico, mas no Cruzeiro ele jogava quase como um segundo atacante. Ele jogava bem avançado. Rodriguinho é outra posição, Cacá. Falta. Eu acho que ele pode repor, não é digamos, com o mesmo perfil que o Arrascaeta. O Rodriguinho pode preencher ali um meio campo, pode fazer um papel de meio campo, não digo dos mesmos moldes que o Arrascaeta. O Arrascaeta se apresenta ao ataque quase que constantemente durante o jogo. O Rodriguinho não, ele é mais fixo no meio campo. Então, eu acredito que vem para preencher um espaço, mas não com a mesma valência, com as mesmas qualidades que o de Arrascaeta. Outro jogador, a gente fala do Cruzeiro por estar na Libertadores, nós falamos aqui. O Palmeiras, depois das contratações todas no início do ano, no final do ano, mantendo um silênciozinho. Mas eu acho que o Palmeiras, por tudo que fez ano passado, pela forma como ganhou o Campeonato Brasileiro, pela forma como disputou bem a Copa Libertadores da América, não era para fazer grandes loucuras. Era para reforçar o elenco de forma pontual, trouxe bons jogadores, trouxe o Arthur do Ceará, trouxe o Zé Rafael do Bahia. Quer dizer, reforçou-se, ele trouxe aquele jogador do Botafogo, o Matheus Fernandes. Então, reforçou. Um elenco um elenco ótimo, que reforçou-se de forma pontual. Acho que não era para fazer grandes, espetaculares contratações mesmo, não. Porque vira quase que no Brasil, o torcedor torce tanto, que é exemplo, de chimbra ao campeonato, que tipo, se o Flamengo contratou de Arrascaeta, cadê? Tem que trazer alguém. Cadê o mais Messi? Caro, exatamente. Tá disponível, né? Não, mas acho que o Palmeiras, o elenco que tinha no passado já era fantástico. Trouxe, como eu disse, pontuais. O Felipão sabe como fazer isso bem. Tem um elenco na mão dele, sabe como controlar bem seus jogadores. Eu acho que vai fazer novamente um excelente campeonato. Então nós temos na Libertadores o campeão brasileiro
Palmeiras. O vice-campeão Flamengo trouxe de Arrascaeta e Gabigol, ainda tenta Rodrigo Caio. Tá. Rodrigo Caio. Você tem o Atlético Paranaense. Além do Abel Braga, que para mim que é uma grande contratação, né? O Atlético Paranaense também luta para poder repor suas peças. Inclusive tenta alguns jogadores sul-americanos, mas ainda não. Especula-se no Santos e também no Atlético Paranaense. Até Pavão, o volante, que é capitão do Boca. Esqueci o nome dele agora. Mas bem. Mas discute isso. E porque perdeu o artilheiro, né? Perdeu o Pablo. Perdeu o Pablo para o São Paulo, né? Para o São Paulo. E aí você tem ainda Grêmio, que trouxe Rômulo e também tá em busca de algumas outras peças, né? Eu acho que, se você for analisar elencos e formas como estão se montando os times, logicamente se destacam mais Palmeiras e Flamengo. Meio que óbvio falar isso. Mas nunca pode se destacar um Cruzeiro e um Grêmio que tem na sua essência, tem no seu DNA, aquele espírito copeiro. Né? Basta ver que são os dois maiores vencedores de Copa do Brasil. Sabem jogar esse estilo de torneio. Né? Tanto o Grêmio quanto o Cruzeiro sabem jogar Copas, que é um torneio diferente de um Campeonato Brasileiro, por exemplo, que é de pontos corridos. Tem-se artimanhas diferentes de se montar times para disputar um torneio que é uma Copa, que tem as etapas de mata-mata, e tem maneiras de se montar um time para se montar um Campeonato Brasileiro, que é uma maratona, né? Que são não sei quantos jogos por temporada. Então, o Cruzeiro e o Grêmio sabem como jogar esse tipo de campeonato. Por isso que não pode se desprezar, apesar de terem desfalques de seus elencos, mas não pode se desprezar esses dois times. Para a gente encerrar, vamos ver agora a tabela da Copa do Nordeste. Falando em Copa, você tem o CSA e Vitória nessa terça-feira. É o pontapé inicial da temporada do futebol, pra gente aqui pelo menos, né? Botafogo da Paraíba enfrenta o Santa Cruz, o Náutico enfrenta o Fortaleza, o ABC enfrenta Náutico, destaque para esse jogo, Náutico retornando aos aflitos. Né? Depois de uma temporada naquele elefante branco lá, que é a Arena Pernambuco, o Timbu volta à sua casa. Que destino terá, né? Vai virar um elefante branco, porque o Náutico joga nos aflitos, o Santa Cruz joga no Arruda e o Sport joga na Ilha do Retiro. Eu acho que a volta aos aflitos vai fazer muito bem ao time do Náutico. ABC e Sergipe, o CRB vai a Salvador. Estreia amanhã, às 20 horas, amanhã não, quarta-feira, às 20 horas, contra o Bahia, o tricolor de aço lá. Posso dar só uma escalação rapidamente aqui E Altos, pois não. Possível escalação que o Roberto Fernandes vai mandar para esse jogo contra o Bahia: Edson Mardem, o Júnior, o Wellington Carvalho, Edson Henrique e Igor. Claudinei, Ferrugem, Polaco e Felipe Menezes. E no ataque, Hugo Sanches e Vitor Rangel. Esse possivelmente o time que Roberto Fernandes vai botar para jogar lá na Fonte Nova. Por fim, Motoclube Altos do Piauí, Confiança e Salgueiro, Ceará e Sampaio Corrêa. Kaká, 2019 começou, hora de esquentar os motores. Agora a hora da bola rolar, a coisa começa para valer. Para mim, um dos melhores campeonatos desse início de temporada é justamente a Copa do Nordeste. Esse ano teremos transmissões pelo SBT, um pessoal que trabalhava na antiga Esporte Interativo, que encerrou os trabalhos, vai fazer transmissões também pela Fox? Pela Live, né? Pela Live, exatamente. Temos inclusive a nossa amiga Charlene Araújo, um grande abraço a Charlene. Fazendo reportagens lá. Que essa semana depois, inclusive, a gente vai passar. Aniversariou essa semana. Exatamente. Vamos passar um link aí acho que é live.com. Live.com. Uma coisa assim. Ela, o Viderlan Araújo, Luciano Barbosa, vai ser a equipe alagoana aqui dessa nova equipe de esportes. No programa que vem a gente passa o link certinho para vocês acompanharem os jogos da Copa do Nordeste. E mostraremos também os gols. Uma ótima semana para você. Até mais.